mas eu falei com a moça que eu ia trocar. Continuando então, tá, gente? Falei com a moça que eu ia trocar a filmadora, mas meu coração ficou apertado na hora que eu falei. Eu falei, nossa, ela é tão bacaninha, será que realmente eu vou ter que trocar? Só eu sei o trabalho que é carregar esse montão de coisa aí para cima e para baixo. Então, com essa coisinha pequenininha já salva a minha vida. Bem, vamos lá. Continuando a história. Conjuntivo ainda, fibras reticulares. O que são essas tais de fibras reticulares? Fibras reticulares é um tipo específico de fibra colágena. O que acontece com a fibra colágena? Ela é rígida numa direção só. Ela não se ramifica, tá? Agora, existe um tipo específico de fibra colágena que ela é bem fininha e ela se ramifica num padrão tridimensional. Essas fibras fininhas são o que a gente chama fibras reticulares, tá? E é formado por um tipo específico de colágeno, que é o colágeno 3. Lembra que eu contei para vocês? Estou procurando por rede. Lembra que eu contei para vocês que existem vários tipos de colágeno, que tem uma composição diferente? Essa aqui, olha aqui, olha. Tá vendo essa coisa pretinha aqui, marronzinha, tá vendo? Em 3 dimensões, fazendo um arcabouço, e são fibras reticulares. O que acontece com elas? Elas são fibras que vão dar um posicionamento nas nossas estruturas internas. Você já pensou, por exemplo, pensa no fígado, pensa no baço, pensa nos rins, como é que aquilo fica naquele aspecto, naquela estruturação certinha, como a gente está acostumado a ver? Tem que ser mantido de alguma coisa, não é? Alguma coisa tem que segurar aquilo ali. A célula numa posição certa, aquelas estruturas numa posição certa. Quem faz isso? As tais das fibras reticulares. Então, vê bem, ó, aqui é uma coloração especial para essas fibras, tá? Tá vendo esses buracos aqui, ó? Esses buracos aqui são células. Então aqui é uma célula, aqui é outra, aqui é outra. Ué, mas célula no buraco? Sabe por quê? Porque isso é uma coloração especial para a fibra reticular. Ela só vai corar a fibra reticular. Tem algumas lâminas que vocês vão ver aí, que o corante ficou tempo demais. Aí ele começa a corar as células. Então você vai ver as fibras reticulares em marrom, tá? Negro ou marrom, escurinhas. E vai ver as células. Mas é por quê? Porque o corante ficou tempo demais. Esse corante, corante em histologia é muito complicado. Você tem que deixar o tempo certo. O corante tem que estar novinho, tem que ter sido feito muito certinho, etc. Às vezes você está lá no laboratório, você usa um corante que está um tempinho ali a mais, ele já não funciona direito. Vocês podem ver que as lâminas das primeiras bancadas são de uma qualidade. A lâmina das 2 bancadas de trás já tem uma outra qualidade. E essas lâminas aqui, ó, são muito mais antigas, essas das caixas de madeira. Por quê? Porque elas foram feitas numa época bem, sei lá quantos anos atrás, e nessa época parece que elas foram mais bem feitas que as outras. Não significa que essas aí de trás estejam mal feitas, mas nem todas são tão boas quanto as da frente, entenderam? Tá? Bem, então tá aqui, ó. Rogério, mas e essas bolinhas aqui, ó? Núcleos de células que começaram a se corar. Também aqui, ó, ficou um pouco de tempo demais, principalmente nessa região aqui, tá vendo? Começou a corar mais. Bem, só para ajudar vocês a guardarem sobre as fibras reticulares. Já viu falar da síndrome de Ehlers-Danlos? Provavelmente não. O que é essa síndrome? É muito comum em gente que é contorcionista de circo. É aquela pessoa que consegue dobrar o corpo dela de formas que você nem acredita. Tem uma menina famosa, uma chinesinha, não sei quantos anos ela tem, porque assim, quando eu ouvi falar dela, ela era criança. Hoje, se bobear, já é adulta, já tem algum tempo. Ela, quando ela era pequena, porque uns 12 aninhos assim, ó, ela entrava numa caixinha desse tamanho, né? Ela entrava e ficava dentro da caixinha. A única diferença o único limite que ela tinha era o tamanho do osso maior dela, que era o fêmur. Então ela conseguia entrar na caixinha, ficar toda dobradinha, e aí o cara vinha e fechava a caixinha. E pegava a caixinha e saía andando com ela. Como se fosse uma mala. Imagina pegar aquelas malas que hoje, aquelas de mão que você usa
no aeroporto e colocar uma pessoa ali dentro, toda dobradinha, tá? Então, o que acontece? Por que ela tem essa hiperextensibilidade das articulações? Nas articulações você tem um monte de colágeno. Essas pessoas, elas têm um problema na produção desse colágeno, que é essa fibra aqui, que é essa síndrome aqui. Resultado, esse colágeno não fica tão rígido quanto deveria ficar. Por exemplo, imagina a gente que não é assim, você tentar dobrar o braço mais do que você deveria, ou fazer daquelas de contorcionista, aquelas posições estranhas, né? O cara está aqui, pega a perna e joga a perna por trás e pega a perna aqui com a mão e vem com a perna aqui na frente, o pé aqui na frente. Quer dizer, para a gente fazer isso, só de chegar até na metade do caminho aqui já dá aquela dor horrorosa. Por quê? Porque o colágeno não deixa. Essa pessoa que tem essa capacidade de hiperextensão, ela consegue fazer isso porque o colágeno dela está mais enfraquecido na síndrome. Só que tem o seguinte: por que a gente é assim? Para proteger a articulação, para a gente não se machucar. Essas pessoas não têm essa proteção. Resultado, ela luxa, ela vai quebrar os ossos, ela vai machucar igual a gente. Ela está mais propensa a esse risco, porque ela não tem, esse colágeno dela não é rígido o suficiente, entenderam? Tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês a lâmina disso aqui, tá? Bem, o que você vai ver? Essa lâmina é assim, ó, presta atenção. Você tem 3 órgãos. Eu sempre falo, vou falar de novo e esteja claro na cabeça de vocês. Não precisa identificar órgãos na prova, tá? Tudo bem? Aí, mesmo eu falando isso, daqui a pouco fica alguém: ô Gé, esse é o rim ou o baço? Gé, esse é o fígado? Não sei o que, fica assim, uma coisa desnecessária, tá? Vem cá, ó. Olha, o que você vai ver? Você vai pegar, esse é o rim. O que acontece? Esse é o baço, esse é o fígado, tá? Olha aqui, ó. Você vai olhar, o rim é cheio das bolinhas aqui, ó, tá vendo? Esses aqui são os glomérulos renais, local de filtragem no rim. Todas essas estruturas marronzadas aqui, marrons, são o que? As fibras reticulares, para dar estruturação no rim. Aqui embaixo é o baço, então você vai ter 3 cortes na lâmina. Aqui embaixo é o baço. O que eu sei que é o baço? Saúde. O baço ele é mais uniforme, tá vendo? De vez em quando você tem uns espaços em branco assim, ó, que são aquele local onde ficam os glóbulos brancos. Então tá aqui, ó, tá bom? Os linfócitos, tá aqui, ó. E esse aqui, ó, você tem o que? Ele não é assim e não é assim. Ele é intermediário, tá vendo? Não é tão cheio de buracos como esse e quase sem buracos como esse. Ele é intermediário. E tem os buracos grandes arredondados aqui, ó, onde sai a veia porta hepática. Então esse é o fígado. Se você olhar, pegar uma região dessa, esse aqui, por exemplo, der um zoom, olha lá, você vai ver essas estruturas aqui, ó, todas ramificadas, tá vendo? Ó? Essa estrutura aqui são as fibras reticulares. O que eu posso cobrar de você na prova? O tipo de tecido. Tecido conjuntivo reticular. Essa lâmina volta depois. Olha que bom. A gente está vendo isso aqui hoje, mas semana que vem a gente olha a mesma lâmina, tá? Para dar um reforço nisso. Então não são tantas lâminas assim semana que vem. Bem, ou eu aponto a estrutura. Então cuidado com a pergunta. Classifique o tecido. Tecido conjuntivo reticular. Ótimo. Classifique a estrutura. Fibra reticular. Tá bom? Bem, essa é daquelas minhas lâminas da série 0800. Não dá para errar de jeito nenhum. Ela é muito diferente do que a gente viu até agora, tá? Tem uma outra que vem logo em seguida, que ela também é muito diferente, não é parecida com essa. A pessoa, não sei por que motivo, tem muita gente que confunde as duas. É absurdo confundir, porque elas são bem diferentes. São as fibras elásticas, tá? Vamos dar uma olhada primeiro nas reticulares, com calma, e depois a gente vê as elásticas, e aí a gente está encerrando, tá? Essa é a lâmina, então, deixa eu mostrar aqui, a lâmina 16, tá? Que é a primeira que a gente vai ver. Então tá aqui, ó. Lâmina 16, deixa eu chegar lá, 14, 16, tá? Então, 3 cortes com 3 tecidos, baço, rim e fígado. O que me interessa não é células, não é estruturas, não é nada. Me interessa só as fibras.
Então você vai colocar numa área que você queira, dá um zoom, tá? E vai ver as fibras, ó. Fibras, 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 tá? Todas as estruturas pretinhas são as fibras. Combinado? Certo? Vaso sanguíneo também tem, tá? Ok? Dê uma olhada, gente, por favor. Pode ligar, por favor.